todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa. Como estava anunciado, esta sessão e a próxima versam concretamente sobre os acontecimentos de Fátima. Esta, propriamente dita, sobre o contexto político-ideológico em que ocorreram as aparições de Fátima. Temos connosco para falar do tema o Dr. António Teixeira Fernandes, professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da área da Sociologia, doutorado em Sociologia da Universidade Gregoriana, ligado à criação do curso de Sociologia da Faculdade de Letras, também ao Instituto de Sociologia e depois à criação da revista de Sociologia, e também investigou particularmente estas questões relativas a Fátima, pelo menos a 2 âmbitos, com obra publicada, inclusive aqui na bibliografia sumária que apresenta, tem uma obra precisamente sobre isso, Fátima e o Direito Político, de 2013, mas também participou durante anos, foi membro da Comissão de Edição da documentação crítica de Fátima, com trabalho nesse campo e particularmente autor de várias introduções aos volumes dessa mesma documentação, por isso certamente muito habilitado para tratar connosco esta temática. Eu agradeço muito ao Sr. Teixeira Fernandes ter acolhido o convite para estar connosco nesta tarde e para participar do nosso Seminário de História Religiosa deste ano, e passo-lhe a palavra certamente para a apresentação. Então, muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença e obrigado, sobretudo, por disponibilizar uma entrevista estar aqui hoje, depois de um dia de trabalho. Se não ouvirem, digam para eu falar um pouquinho mais. E agradeço muito particularmente à doutora Adélia a amabilidade de ter-me convidado para vir cá, estar convosco, partilhar convosco, dialogar convosco. Ora bem, o tema que é proposto é o contexto político-ideológico das aparições de Fátima. Eu gostava de fazer algumas observações prévias. Uma primeira, para ver o meu posicionamento. Evidentemente que da história espera-se que faça aceder o passado a esta dignidade da objetividade. Mas é óbvio que existem tantas objetividades como os métodos utilizados. Por outro lado, também se exige do historiador uma subjetividade adequada a essa objetividade da história. E essa subjetividade que se exige do historiador, em meu entender, é uma subjetividade de reflexão. E porquê? Porque, de facto, os factos, os documentos, só falam quando são interrogados. E são interrogados por sujeitos, por pessoas, que são portadoras de categorias mentais, de teorias, etc. Ora, é com esta predisposição no ética que eu tentarei abordar o tema que é proposto. Uma segunda observação, eu traria aqui a imagem metáfora do plano de que a história deve ser comparada a uma coluna poliédrica, que deve ser vista em todas as faces. Por outro lado, agravando um pouco e tornando mais complexo isto ainda, é que, no fundo, o olhar que é lançado no passado é lançado em função dos interesses do presente. E por isso a história está a ser sempre analisada, reconstruída, através do tempo. Uma terceira observação, eu aqui faço análise, simplesmente. Não me vou pronunciar sobre o fenómeno, a natureza do fenómeno em si. Se eventualmente, no fim, alguém me quiser interrogar, é óbvio, nessa altura, não estarei fora de apresentar a minha posição. Mas não tem a ver com a análise. Ora bem, no decurso do século XIX e início do século XX, como todos nós sabemos, e sabem melhor que eu, Portugal foi cenário de profundas transformações de mentalidades e transformações estruturais.
E confrontamos aqui com dois mundos. Um mundo que desperta, que quer aparecer, por outro lado, que encontrar a resistência de um mundo que resiste a essas mudanças todas. As transformações que se operam aqui, nesta altura, são transformações de mentalidades e estruturas. E essas revoluções, como nós sabemos normalmente, são revoluções que começam por ser revoluções espirituais, mentais, mas atingem fundamentalmente alguns segmentos da população, que são aqueles segmentos que são capazes de entendê-las. São atores dessas transformações que é uma classe política desejosa de quebrar com um poder absoluto, poder político absoluto, uma pleia de intelectuais que vinha acompanhando o que ia acontecer em Portugal e Europa, e interessado também em que isto viesse para Portugal, e finalmente um conjunto de operadores económicos que empenhados em fazer crescer a produção e ao mesmo tempo alterar a mentalidade das pessoas no sentido desses produtos. Como sabem, a economia produz objetos e produz sujeitos para consumar os objetos. Produz as duas coisas. É nosso propósito aqui delinear as coordenadas das atrações. O contexto destas. Evidentemente que o conhecimento de informações, de factos, tem sentido num contexto. Fora desse contexto, adquirem outro sentido. Então, nós vamos um pouco debruçar sobre esse contexto. Como sabem, esta problemática é um pouco complexa e eu próprio me debati com a forma como deveria apresentar todas as. Resolvi apresentar este contexto indicando as coordenadas fundamentais para criar esses serviços. Coordenadas socioeconómicas. Portugal aparecia na altura, no século XIX, muito distante da Europa industrializada. E, portanto, houve um desenvolvimento muito tardio do capitalismo. Como sabem, o próprio Oliveira Martins diz que a regeneração é o nome português do capitalismo. Este atraso da passagem da manufatura à máquina faz com que o capitalismo mercantil apareça em primeiro lugar e é favorecido por uma burguesia rural que, portanto, se criou e também se formassem outras burguesias. Opôs-se, de qualquer maneira, no curso, ao longo de todo o século XIX, a formação de uma classe burguesa. Mas uma classe burguesa com interesses muito diversificados. Há uma burguesia que é rural, isto resulta até da desamortização dos bens de mão morta, aparece uma burguesia comercial, aparece uma burguesia, financeira, e depois, muito tardiamente, só por finais, alguns autores que tratam desta questão, aparece a burguesia industrial já no fim do século XIX. Só. O aspecto que eu gostaria de observar aqui é que cada classe social emergente, como sucedeu com as burguesias dessa altura, aparece como portadora de um novo projeto de sociedade, apresentando os seus interesses como os interesses gerais da sociedade. Isto é que acontece, normalmente, em épocas de transformação. E esta sociedade, qual é, direi, a cor disto? É republicano? Não é republicano? É sociedade. Ora bem, podemos utilizar uma descrição que é um pouco, direi, exagerada. Mas que Fialho de Almeida, por exemplo, fala que toda a gente é já republicana, quando escreve. Toda a gente é republicana, nos campos, na indústria, nas finanças, na escola, até os monarcas já eram republicanos. Obviamente que é uma avaliação do intelectual,
com muito exagero, certamente, mas tem alguma parte de verdade, é óbvio. A cultura geral dessa altura é muito, essencialmente, ou tendencialmente, ainda rural. De qualquer maneira, o aspecto a salientar aqui é que criavam-se assim as condições para a criação de uma imprensa e para a sua difusão pelo interior do país. Por outro lado, criavam-se as condições para a implantação do Partido Republicano. Segunda coordenada política. Evidentemente que os políticos, neste contexto, encontravam um caminho aberto para transformações. Por isso, a lista é fundada em 1875, como todos nós sabemos, Antero Quintal e José Fontana. O Partido Republicano, nessa altura, naquilo que se poderá chamar Partido Republicano, está associado ao Partido Socialista, participa também dessa ideologia, mas a ação republicana é desenvolvida sobretudo em clubes. Ora bem, nesses clubes eram organizados de forma de células independentes, que recusavam qualquer direção nacional. E, portanto, rodeadas de secretismo. E também veiculavam toda aquela forma de comportamento vinda do século anterior, do século XVIII, o secretismo, eram células de formação política, também tinham função de comitês eleitorais, na altura que havia eleições, etc. Por outro lado, estes clubes eram muito alimentados pela maçonaria. No aspecto partidário, o Partido Republicano terá sido o primeiro partido de massas. Evidentemente que os liberais, direita inspirados pela Revolução Liberal, serviram sobretudo das burguesias, e o Partido Republicano procura penetrar nas massas e transformar-se num partido de massas. E, ao longo do século XIX, formam-se duas correntes relativamente à concepção do Estado. Uma que admitia e que defendia um federalismo nacional, portanto, um Estado centralizado, mas como federado, e, por outro lado, um outro que admitia, que defendia uma concepção unitária, um Estado central e centralizado. Evidentemente que aqui teve de ter importante nesta concepção, sobretudo, do federalismo nacional, autores como o Alexandre Herculano, mas foi sobretudo José Félix Henrique que defendeu o federalismo, isto ligado a João Stuart Mill, também ao socialismo francês, etc. Teófilo Braga, esse defende exatamente um Estado concentrado. E é exatamente com esta posição que se vai exatamente para a Revolução de 58. O Estado central, jacobino, centralizador, central e centralizador. Na Constituição de 1900, a Constituição Republicana de 1911, desta questão foi debatida, mas foi ladeada, posta de lado, mas houve quem defendesse ainda o Estado federal, o Estado federalista. E uma altura que defendeu isso foi Álvares da Veiga. Passamos à coordenada ideológica. E até exatamente uma coordenada extremamente ideológica. As ideias do iluminismo, desde Condorcet a Kant, espalharam-se por toda a Europa. E também entraram em Portugal. Mas também o contismo, o positivismo kantiano, penetrou em Portugal e atingiu muito setores, nomeadamente republicanos. É evidente que nesta circunstância tem pertinência citar a afirmação de Albert Camus, que diz: o futuro é a única transcendência dos homens sem Deus. Isto é, uma sociedade que se vinha de ser realizada, obviamente que o progresso oferecia uma outra perspectiva. Afirma ele num dos seus livros. Uma das ideias que teve larga difusão nos finais do século XVIII e se desenvolveu no século XIX foi precisamente o livre pensamento. A cultura ocidental foi profundamente modelada pelo livre pensamento. Com o apoio à racionalidade, seria possível reorganizar o mundo e até prever o futuro. Evidentemente isto aparece, ordem de progresso, até
no Brasil. As classes sociais mais elevadas deixam de tomar por este ideário. E essa Queiroz, a certa altura, diz: a burguesia fez-se livre pensadora. Tendo aí um resto de respeito maquinal pelo Todo-Poderoso, mas criva de epigramas as pretensões da vida de Jesus. E, portanto, é todavia importante salientar que os liberais da primeira geração não rejeitavam a presença da Igreja na sociedade. O que é que eles rejeitavam? Eles rejeitavam, fundamentalmente, que esta presença da Igreja fosse totalizante e que absorvesse. E também, evidentemente, que não admitiam, sobretudo, que a Igreja controlasse o próprio Estado. A segunda geração, essa toma uma orientação que aparece depois da geração de 70, e a confronto entre Herculano e a geração de 70, com uma orientação antirreligiosa e, sobretudo, anticlerical. Há, no entanto, uma distinção que também introduz entre o livre pensamento religioso e livre pensamento irreligioso. Evidentemente que entre os livres pensadores havia quem pensasse coisas muito diversas. O livre pensamento espalhava-se com recurso à ciência, mas sobretudo com recurso ao cientismo, que é a negação da própria ciência. Evidentemente que o positivismo exerce a sua ação sobretudo através de alguns positivistas, nomeadamente Herculano. Surge uma corrente de ideias, sendo uma corrente de ideias, o livre pensamento também não deu origem a formas de organização. Em 1870 surgem as organizações de livre pensamento e depois combatem o clericalismo, a igreja, etc. E depois realizam congressos quase nas vésperas da Revolução de 5 de outubro. Um congresso em 1908 e um outro congresso em 1910. O segundo aspecto, a influência da Igreja fazia-se sentir não só através do culto e do ensino, mas também por meio do controle dos atos significativos da vida, do nascimento, etc. Ora bem, aparece também aqui uma corrente que defende que tudo isto deve passar da Igreja para o controle do Estado, que é a associação do registro civil. Evidentemente que já no tempo, esta preocupação do livre-arbítrio aparece já nos índices Silveira, como sabemos. A associação é criada em 1866 e o objetivo era esse. Era tirar à Igreja o controle disso. Mas também um outro objetivo era exatamente a separação da Igreja. Implantada a República, obviamente, que o decreto de 25 de dezembro de 1910 tornou obrigatório o casamento civil e depois, em 1911, o registro de nascimentos, etc. Casamento e funerais. A situação é considerada na Constituição de 1910. Esta associação do registro civil é defensora do Estado republicano e é defensora de uma sacralização da própria sociedade civil na sua totalidade. Afonso Costa foi membro desta associação. E estas associações tornaram-se sentinelas vigilantes no cumprimento da lei da separação, e nós vemos isso em toda a imprensa da época das aparições. Diretamente associada à ideologia republicana, aparece também a maçonaria. E Borges Brahim afirma em 1902, e cito: quase todos os homens mais notáveis da revolução religiosas, políticas e literárias do nosso país nos últimos 2 séculos estiveram filiados na maçonaria. O próprio Alexandre Herculano esteve e depois disse: bom, isso foi uma rapaziada, e já não é isso. O objetivo da maçonaria consistia em trabalhar para a libertação e o progresso da humanidade. E, portanto, era uma maçonaria que
com um certo caráter secreto, total secreto, caráter secreto, combatia a Igreja e, a certo momento, a partir de um certo momento, é combatida pela Igreja e pelo poder político. A grande maioria dos homens influentes que participavam na formação e no triunfo do Partido Republicano passou pela maçonaria. E a voz soberana que sustenta, e cito, a última Revolução de 5 de outubro de 1910, quase todas as principais figuras que nelas intervieram tinham sido iniciadas nas lojas maçónicas, como Cândido dos Reis e Miguel Bombardo, para não falar senão dos mortos. A passagem da monarquia para a República é considerada como obra da maçonaria. Mas no boletim oficial do Grande Oriente de 1911 diz: os professores, e cito, os professores do republicanismo são todos, sem exceção, maçons, ateus, não creem em nada. Copiam servilmente a França republicana. Acrescenta ainda o mesmo boletim que, proclamada, e cito novamente, proclamada a República, a maçonaria governa a nação, dita a lei. Declarando que os decretos contra as ordens religiosas, a lei de família, do divórcio, do registro civil, da instrução laica e da separação da Igreja realizaram o programa maçónico. Sebastião Magalhães Lima, no relatório do livro Pensamento Atual, no Congresso de Paris, afirma, e cito, é a maçonaria portuguesa que pertence à glória suprema de ter propagado em Portugal, por todos os meios, a doutrina do livre pensamento, da liberdade de consciência e todos os progressos que derivam da inteligência e da cidade. Portanto, o próprio espírito maçónico invadia diversos setores e segmentos da população, não poupando do incremento do clero, desde bispos, cônegos, padres e até cardeais. Sabemos, não vou falar da criação destas lojas, o principal tronco, não deixo de citar, foi o Grande Oriente Lusitano Unido, formado em 1969. Havia grandes obediências maçónicas, uma das quais era de Miguel Alá, cujo grão-mestre era Dom Miguel, e que o padre Casimiro, general defensor da Cinco Chaves, conhecia, não sabia. A maçonaria conheceu uma grande difusão após a implantação da República, como ostenta o Oliveira Marques. E diz ele, o pertencer à maçonaria, segundo ele, era pragmaticamente necessário no currículo do candidato a ministro, a deputado ou a simples funcionário público. Isto era absolutamente necessário para fazer a sua carreira. Evidentemente que ao lado do Grande Oriente Lusitano Unido existia também a grande loja regular de Portugal. E essa maçonaria era, direi, conhecida pela maçonaria regular universal. A instituição, por exemplo, de Alberto Trovão de Rosário, que foi diretor-geral do Ensino Superior, que eu ainda conheci, foi instituído isso, direi, na velha Igreja da Ordem de Santiago, contígua ao Castelo Palmela, sendo apresentado como católico praticante. Se a maçonaria tem um caráter essencialmente burguês, a carbonária se recebia no grêmio de união de todas as camadas sociais. Se a maçonaria era uma associação pensante, a carbonária era uma associação revolucionária. A carbonária surge fundada por Luís da Almeida, aparece primeiro como maçonaria académica em 95 e depois transforma-se em carbonária, obedecendo ao modelo italiano. E exatamente esta carbonária recebia todos aqueles setores de sindicalistas, anarquistas, etc. E esteve empenhado, direi, quer na Revolução Republicana, quer durante todas as... aparece na imprensa durante as revoluções. E durante, a partir das revoluções. É uma que aparece. Ora, o republicanismo é exatamente este chapéu,
que abarca precisamente todas estas correntes de ideia. Evidentemente que é um conceito policémico, o republicanismo. Os republicanos eram portadores de esperanças políticas e sociais. Quanto à coordenada referente à intelectualidade, é evidente que os intelectuais também foram sujeitos a uma certa viragem de mentalidade. Este contraste que eu já citei entre os liberais da primeira geração, Herculano, Almeida Garrett, etc., e os liberais da segunda geração, que seja a geração de 70, com Antero Quental, Martins, etc. Se os primeiros defendem só a liberdade, e nesse aspecto Herculano é muito claro, os segundos defendem sobretudo a República e a democracia, sobretudo a democracia. E, portanto, preparam, toda a geração de 70 está voltada para a igualdade e para a democracia. Por outro lado, o iluminismo marcou uma viragem decisiva na orientação dos espíritos. Condorcet teria rogado a perfectibilidade humana e cada até se pronunciava sobre o progresso para o melhor. Parece é isso de Queiroz, pelos caminhos de ferro, só para vermos como ele escreve o que acontecia. Pelos caminhos de ferro que tinham aberto a península, rompiam cada dia, descendo de França e da Alemanha, através da França, torrentes coisas novas, ideias, sistemas estáticas, formas, sentimentos, interesses utilitários. Citamos os autores. Abundo da Silva, que é o contraste, evidentemente, mas que é um autor, professor Coimbra, católico empenhado, diz que, dizendo que, e cito, desde que começamos a conhecer o estrangeiro, dispensámos-nos de pensar e tornámos-nos uns incorrigíveis imitadores. E a que serve? Como a França tem, de há muito, o encargo de ser o nosso cérebro, a moderna ideia republicana chegou a Portugal toda encapotada nesta filosofia. Vários autores referem precisamente este aspecto, como Almada Negreiros, Sampaio Bruno, Teixeira Pascoais, Guterres, Raul Proença, etc. Todos esses autores referem precisamente a isso. Os iluministas entendiam que era possível, através da razão, ordenar a vida e promover o progresso. Um autor que podia ser aqui citado, poderia ser Manuel da Arriaga, foi o primeiro presidente da República. Escreve um livro em 1907, título Harmonias Sociais, em toda esta problemática da velocidade. Não vou aqui, não vamos ter tempo de analisar isso, mas em 1907, que é uma grande efervescência também aqui em Portugal. Esquecer que em 1907 surge aqui no Porto a Nova Silva, que agrupa uma série de anarquistas, etc. Muitos deles aparecem depois, em 1911, e lançam a Águia, e depois a seguir lançam, direi, a Renascença Portuguesa. Como vê, é uma época de grande efervescência intelectual. A cultura ocidental e também portuguesa foi em grande parte moldada por este iluminismo. Claro que nós aqui podíamos introduzir uma análise curiosa, fazer uma certa filogênese, quer da ciência, quer do poder político. E autores que fazem isso. Marcelo Boucher faz, sobretudo, essas filogêneses do poder político. Este potestas, omnis potestas ad Deo, todo poder vem de Deus, a Fundação de São Paulo, como sabemos. Toda a omnis potesta ad Deo per popolo, todo poder vem de Deus pelo povo. E depois, finalmente, todo o poder vem do povo. E desaparece Deus, o detentor do poder. Também havia pensadores como Sampaio Bruno e outros intelectuais que entendiam que a ciência e a racionalidade não eram capazes de esgotar a inquietação e a aspiração religiosa. E ele afirma, eu cito, porque é curioso,
Mas o Antero Quental faz esta análise. O livre pensamento, cito o Sampaio Bruno, o livre pensamento conseguisse fazer desaparecer da Terra a desigualdade económica, a extensão de pobres e ricos, as angústias da miséria, apenas poderia conjecturar que desapareceria a religião se não ficassem na Terra ainda o mal natural, as enfermidades e o sofrimento, e o mal moral, as dúvidas e os erros, as certezas sem remissão e os remorsos que nada mitigam. Estas seriam outras tantas janelas entreabertas à suscitação religiosa. Portanto, eu faço isso. E nós podíamos passar e analisar um pouco destes autores, direi qual era a sua caracterização religiosa. Ora bem, os primeiros liberais procuravam, tiveram a intenção de fazer a harmonia entre o liberalismo e o próprio catolicismo. O exemplo disso foi o Herculano. O Herculano defendia e enaltecia a doutrina evangélica da tolerância e afirmava que o cristianismo e a liberdade eram uma prorrogação do próprio evangelho. Ele defendeu isso. Almeida Garrett também. Mas é óbvio que os intelectuais do final do século, esses manifestam uma desafeição profunda ao próprio cristianismo e à religião. Citamos só alguns autores como Gomes Leal, o Anticristo, Garo Junqueiro e, sobretudo, depois Miguel Lombarda, com a consciência do livre-arbítrio, com o qual entrou em polémica Manuel Santana, que era um jesuíta, e ele segue perto um grande geólogo alemão, Erwin Schlegel, que reduz a vida e toda a atividade humana a operações de ordem genética, de ordem fisiológica. Ora bem, neste conjunto de influências é necessário distinguir entre correntes de ideias e os movimentos da nação. O livre pensamento e a maçonaria são correntes de ideias. Direi, a Associação do Registro Civil e a Carbonária são organizações. Obviamente que o livre pensamento depois também se transformou em organização e associada, direi, à Associação do Registro Civil, aparece muito nítida em toda a imprensa acerca de Fátima. Quanto à coordenada religiosa, poderá dizer-se que a situação em Portugal, esta é outra, nos finais do século XIX e do século XX, era bastante calamitosa. Os bispos viviam demasiadamente instalados na sociedade, integrados no próprio sistema político, habituados aos cômodos que o poder proporcionava e acontecia que estavam muito envolvidos com o poder político. Portanto, não tratavam da formação do clero, nem, direi, das camadas populacionais. E, quer dizer, nós podia trazer aqui, direi, aquilo que observa Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Antero Quental, direi, Antero Quental, Sampaio Bruno, etc, etc. Mas o não menos contundente é a análise que faz Agondo da Silva, sendo um homem católico empenhado catolicamente. Diz ele que afirma que a educação religiosa que era ministrada e que ainda em muitas casas se encontra, a religião era graduada com a precisão com que o farmacêutico pesa o remédio que tem de manipular. Tornavam-os patentes sintomas cada vez mais manifestos, descristianização, de enfraquecimento do espírito religioso, etc. A grande maioria não tinha fé, mas nos censos, por exemplo, em 1901, aparece exatamente uma 90,6% católico. E o clero também, na análise que é feita por ele, também tinha uma formação menos do que medíocre, no geral eram indiferentes, havia alguns muito solícitos e preparados, simplesmente tinham pouca capacidade
para fazer face à propaganda republicana e toda esta propaganda. E, portanto, o que acontece, este problema não é um problema que é só analisado por estes autores e por católicos, mas também o problema não passava despercebido à Santa Sé, que em 14 de setembro de 1886 o Papa dirige aos bispos a encíclica Per Grata Nobis e chama a atenção para a decadência religiosa. Aliás, o próprio Núncio Apostólico de Lisboa vinha advertir os bispos precisamente para isso. Dá-se por outro lado a expulsão da ordem religiosa e a Igreja perdeu um dos instrumentos importantes de difusão e formação das chamadas populares. Mas, de qualquer maneira, no censo de 1900, 99,8% da população declara-se católicos. Portanto, as modalidades de vida cristã tinham um caráter, sobretudo, cultural, mas sem conteúdo doutrinal e teológico. E não sabemos que, no fundo, este modernismo, direi, atual, é um modernismo que exatamente também se prepara aí. Na óptica dos republicanos, como sustenta Sebastião Magalhães Lima, que é um republicano muito ativo, a questão religiosa e a questão política estavam totalmente identificadas que se confundiam. Portanto, ele analisa, diz que é um povo novo, uma nova sociedade que surge e, portanto, um homem novo e uma sociedade nova. Portanto, é evidente que os republicanos, para transformar a história desta sociedade, servem-se de dois instrumentos. Um deles é a escola. E a escola tinha como função formar os valores do homem novo, para uma cidade nova, segundo os valores da razão e da racionalidade. Na perspectiva idealista, positivista do progresso. O pensamento científico devia ser introduzido. Por outro lado, outro instrumento que era usado eram precisamente as Forças Armadas. E os republicanos transformavam, direi, os quartéis em escolas de formação. Pode-se perguntar, houve ou não renovação religiosa nesta altura? Ora bem, nós sabemos que em França, a Revolução Francesa, que era a Revolução Francesa, que era a Lei da Separação de 1905, promoveram uma renovação religiosa. Os leigos passaram a participar na atividade pastoral. No entanto, criaram-se duas correntes dentro da Igreja. Uma que pretendia uma ligação à sociedade, ao temporal. E tinha ligações com a Acção Francesa. E a outra defendia uma Igreja completamente independente do setor temporal. Isto, obviamente, tudo isto ocorria em simultâneo com a chamada crise modernista. Padres e leigos passaram a desenvolver, de qualquer maneira, mesmo nesta crise, uma certa renovação do catolicismo. Em Portugal, não se pensa que não surgiram movimentos de renovação católica. Isto tem sido, aliás, particular objeto de investigação por parte dos centros de estudos religiosos desta universidade. Portanto, eu sobre isso não vou pronunciar. Evidentemente que no tempo, na altura da Revolução Francesa, os bispos foram expulsos, criou-se uma divisão na Igreja, um cisma, etc. O que acontece em Portugal, não acontece a mesma coisa que aconteceu ali. Porque o episcopado, direi, foi firme, o episcopado, com a pastoral coletiva de 24 de dezembro de 1910, foi direi, agressivo relativamente ao Estado, e depois surgiram outras intervenções do episcopado durante todo este desenvolvimento. E o episcopado, devo dizer, nessa altura, foi de uma enorme coragem perante o insulto que recebia
do governo e foram expulsos das suas sedes. O que se preveu em Portugal, o que é que foi? Foi um desfazamento profundo entre o clero e a sociedade. Portanto, os católicos viviam numa apatia religiosa, numa inanidade, e toda a Igreja, durante o século XIX, padecia de uma grande fragilidade institucional, mas uma fragilidade também muito grande do ponto de vista do sentimento religioso. A ideia de Portugal católico, que defendem os bispos, etc., em parte não passa de um mito, não passava de um mito. A descristianização era geral, nessa altura. Mas estava a faltar um movimento da renovação. Em finais do século XIX surgiu o Centro Nacional, e esse Centro Nacional foi promovido pelo Bispo de Coimbra, Dom Manuel Correia de Passotina, e esse Centro Nacional depois deu origem ao Centro Católico, que foi reorganizado pelo Episcopal nessa fase mais dura, em 1919. Mas também o CADC, os franciscanos, em Braga, os jesuítas, etc. Ora, o problema aqui é que não se pode esquecer que as ordens religiosas tinham desaparecido. E, portanto, era um instrumento poderoso nas mãos da Igreja de penetração no meio popular. Podemos perguntar ainda, como é que se configurava o Estado nesta altura? É evidente que o Estado era um Estado unitário, concentrado e centralizado. Não admitiu o sufrágio universal. Portanto, os liberais reivindicavam uma liberdade, mas que não era igualitária, era discriminatória. Portanto, só aceitavam, admitiam, com o regime censitário, homens com posse e alfabetizados. E os outros eram irradiados. Ora bem, evidentemente que esta configuração do Estado, nós podemos aqui ver até com as publicações recentes que apareceram. Eu aqui citava dois livros. Um, do Nuno Severiano Teixeira e António da Costa Pinto, de organizar a Primeira República Portuguesa entre o liberalismo e o autoritarismo. Evidentemente não trata-se só de autoritarismo consulado sedonista, obviamente não. E a Miriam Pereira, mais recentemente, foi ano passado, a Primeira República na fronteira do liberalismo e da democracia. Bom. Portanto, o liberalismo, numa primeira fase, defende a liberdade e depois passa. Tratava-se outra questão. Tratava-se de laicizar o Estado ou de laicizar a Igreja. É evidente que o objetivo seria laicizar a Igreja e não laicizar o Estado. E, portanto, pretendiam nacionalidade para isso a Igreja. O Marquês de Pombal já havia cortado todas as ligações a Roma, ou muitas ligações a Roma, e a Gomes da Silva fala desta legislação que tendia para a formação de uma Igreja Nacional, a Igreja Portuguesa Autónoma. E o próprio Guerras Monteiro disse que não bastava vencer a Igreja e secularizar a escola, só exterminaremos a Igreja secularizando o Cristianismo. E então, o próprio Sampaio também admitia e propunha a nacionalização da Igreja. Ora bem, é neste contexto que se dá a Revolução. E a Revolução trouxe este conjunto de alterações que não vou repetir, conheci por todos, extensão das ordens religiosas, da abolição do juramento religioso, abolição da lei de Estados, etc., introdução de direito de divórcio, etc., e depois, obviamente, a lei da separação, que aparece depois mais tarde, em abril de 1811, aparece como um instrumento central desta lei. Afonso Costa, aliás, vai ao Grande Oriente Lusitano apresentar as bases da lei da separação. Evidentemente que há quem diga que, no fundo, ele, numa sessão, depois do Parlamento, terá negado isso, no entanto, não, porque a Troga afirma que tem documentação que confirma precisamente isso.
E na sequência disso, percebeu-se um esbulho da própria Igreja. A política portuguesa, na sua perseguição à Igreja, tendia a seguir perto o que ocorria em França. E observa René Raymond, autor francês, falando da situação portuguesa, e cito, que quanto à Igreja, ela não tinha mais que se felicitar com a queda da República, que tinha sido animada desde o seu estabelecimento em 1910. De um vivo sentimento anticlerical e não havia tido nada de mais da pressão do que imitar a República Francesa, pronunciar também uma separação radical. Mas o renúncio apostólico também, logo a seguir à declaração da República, pronunciou-se o renúncio apostólico de Lisboa pela, direi, situação nova que era favorável à própria Igreja. O que acontece em Portugal, como eu já disse há bocadinho, assemelha-se mais ao que seguir em relação à Igreja, com o que aconteceu em França depois da Revolução Francesa. Não aconteceu da mesma forma a Revolução, a declaração, direi, a Revolução, portanto, a separação da Igreja do Estado, a lei da separação, não ocorreu da mesma maneira que ocorreu em França em 1909. Nessa altura, os católicos levantaram-se e fizeram cair do governo. E em Portugal, os católicos ficaram limpados e serenos na sua casa. Bem, uma questão que se pode levantar aqui, que eu gostava de levantar, em relação a este contexto nacional, é quem foi o autor da lei da separação. Brito Camacho afirma, e cito, em Portugal, com as exceções do estilo, os católicos são um bocadinho livres pensadores, da mesma forma que os livres pensadores são um bocadinho católicos. O autor da lei da separação viveu no grêmio da Igreja até a implantação da República. O autor da lei da separação viveu no grêmio da Igreja até a implantação da República. E um grão-mestre, ou coisa que o valha, da maçonaria, tomou parte numa procissão da Rainha Santa. E com certeza. E, em seu entender, o caminho do céu deve estar aberto a todos, etc. E, aliás, o livro que ele escreve, mais tarde, é saboroso. Ele fala da sua terra, alguns do Alentejo, em que recorda as cerimónias, a mãe, etc. Ora bem, o que sustenta a Miriam Pereira afirma que a lei da separação terá sido elaborada por Afonso Costa, Ministro da Justiça e dos Cultos. Mas eu já ouvi isso, outra afirmação. Ora, Brito Camacho foi ministro do primeiro governo provisório, ministro do Fomento, participou em todo o processo legislativo. Afonso Costa não estava no grêmio da Igreja até a implantação da República, tendo lutado desde o século XIX pela separação entre a Igreja e o Estado, a favor disso. E isso torna-se bem patente, por exemplo, na obra A Igreja e a Questão Social, que é a obra publicada em 95, creio que foi até o doutoramento dele, em Coimbra, em que ele toma precisamente isso. E para que não haja dúvidas, tenha-se presente a informação que é fornecida pelo Boletim Oficial do Grande Oriente, onde se afirma que os irmãos Afonso Costa e António José de Almeida e todo o Governo da República têm cumprido não só o programa do Partido Republicano, mas também o nosso programa maçónico. Tendo até o Ministro da Justiça tido a amabilidade de convidar o poder governamental da nossa augusta ordem para tomar conhecimento da lei da separação. É evidente que trago aqui para salientar precisamente que havia camadas sobrepostas, como iremos, aliás, analisar mais adiante. Uma análise fina mostraria que todos estes revolucionários contra a Igreja eram pessoas que estavam muito profundamente socializadas religiosamente. Os estudos hoje mostram, em relação à Europa, que os sem religião e os crentes, os que não tiveram socialização religiosa, esses são bastante tolerantes, ou mais tolerantes
em relação à Igreja. Ora bem, é evidente que estes revolucionários, todos eles, têm um fundo católico e, inclusive, a linguagem que usam uma linguagem usada pela Igreja. Catequese, partilha, apóstolos, evangelizar, etc. E podia citar aqui títulos de livros de autores que referem a isso. Ora bem, eram, no fundo, cristãos que se ignoravam, usando a expressão de Rahner e até de Scrivens. Em que se pluralizou o conflito entre a Igreja e o Estado. Numa primeira fase, o conflito tem um caráter político ou jurídico, e sempre nas instituições culturais. Portanto, eu não me vou pronunciar sobre isto, valeria a pena desenvolver, mas não. Numa segunda fase, o conflito tem um caráter político-cultural. E centra-se aqui à volta de Fátima. Aqui. Para além daquelas coordenadas consideradas de caráter político e ideológico, analisadas anteriormente, na época das aparições, algumas circunstâncias que são extremamente relevantes. Quais são? O país encontrava-se a face de uma guerra, fora de fronteiras, que era imposta, e vê-se, sobretudo através do inquérito, da entrevista do padre José Ferreira, Lacerda à Rússia, na altura, eram mais que muitas as perguntas que os peregrinos pediam que fosse feita à Nossa Senhora sobre o fim da guerra. Portanto, isso era um tema extremamente importante. Além disso, a sociedade portuguesa passava por uma situação de profunda crise social. Havia privação de bens, havia especulação, e eu próprio, num texto que escrevi, livros da história da Misericórdia do Porto, vi precisamente a especulação que nessa altura foi, e a crítica que a própria Ordem à Misericórdia do Porto faz precisamente ao comportamento dos homens, quer do comércio, das finanças, etc. É neste contexto que se desenvolve precisamente as aparições. Por um lado, há o conflito entre a República e a Igreja. Um Estado que se assume como anticristão, mas toma a forma de Igreja anti-Igreja. Este é o primeiro. Obviamente, o movimento utiliza o braço do régime. Se tivesse dado uma separação, que não foi amistosa, foi conflituosa, foi agressiva, evidentemente que teria caducado também no braço do régime. A laicidade é uma noção que é difícil de definir de uma maneira precisa, completa. Porquê? Porque designa não uma substância, mas uma relação entre o Estado e a Igreja. É valor de uma noção negativa, enquanto rejeição da Igreja no seio do Estado. E, finalmente, não é uma noção estática, mas uma noção dinâmica e evolutiva. Trata-se da separação entre o Estado e a religião. Não pode haver laicidade se o Estado continua a controlar a religião. A laicidade, portanto, é necessariamente uma decisão do Estado e não um pacto entre a Igreja e o Estado. Existem duas espécies de laicidade: a laicidade de separação e a laicidade de neutralidade. A laicidade que se produz nesta altura é uma laicidade de separação. Portanto, a redução do cristianismo, do catolicismo, à sua dimensão individual. A laicidade de separação, evidentemente que é uma consequência da modernidade política. Isto é, de um poder político que não tem necessidade de subsistir do apoio de uma igreja com uma ideologia utilizando uma religião catolicismo. Um terceiro ponto a salientar é que existia, por outro lado, um confronto entre um país rural e um país urbano, tendencialmente republicano. Portanto, a sociedade portuguesa mantinha-se ainda imersa numa cultura predominantemente rural. E o cristianismo era um cristianismo mais devocional que doutrinário de hoje. Quarto lugar, as ações desenvolvidas à volta de Fátima acentuaram o programa de restauração católica. É aqui que os católicos começam a mobilizar-se contra a própria Igreja.
Quinto ponto, proporcionou inclusivamente um confronto no próprio interior do setor católico, tanto à data das aparições como depois, e à data das aparições, conhecido o confronto entre católicos à volta da figura do Dr. Domingos Pinto Coelho, que assina com o pseudónimo ADF, e que o Oliveira Marques identifica Antero Figueiredo, que não é. É Domingos Pinto Coelho, que era chefe do partido miguelista, inclusive. As aparições aparecem, em sexto lugar, numa região certa de cristianização e surgem como uma intervenção divina. Fátima, em sétimo lugar, apresenta uma dimensão nacional e uma dimensão universal, sendo a sua mensagem totalizada da problemática do catolicismo. Por outro lado, Fátima surgia igualmente como o espaço onde se exprimia o permanente conflito entre a ciência e a fé. A restauração do povo era o grande objetivo alcançado pelos republicanos, porque, no fundo, entendiam que, no fundo, isso manifestava um lamentável atraso em que o nosso país se encontrava. Em nono lugar, vários conflitos atravessam a sociedade portuguesa, um no plano político, outro no plano sociocultural, e dá-se este confronto. Desde cedo se mobilizaram todas as forças políticas para eliminar o fenómeno de Fátima, desde o centro à periferia. Desde o administrador Vila Nova de Orém, Artur de Oliveira Santos, na Assembleia da República, o Governo Civil de Santarém, o Parlamento, Tomás Afonso Seca, contra, e deputados católicos, como Lino Neto, que foi uma figura de destaque, e Cunha Barbosa e Andrade Dias, e depois os ministros, o Ministro do Interior e o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro, o Presidente do Ministério, 13, que são fundamentais aqui, e sobretudo depois do Consulado Sionista, que são António Maria Batista, António Maria da Silva e Rodrigues Gaspar. Não vou aqui traçar todo este percurso de atos praticados contra Fátima, ir lá tirar os pastorinhos no 3 de agosto, etc., etc., levar os utensílios para Santarém, tudo isso não vou aqui referir. Em 6 de março de 1922, a Capelinha das Aparições é dinamitada. Nessa altura o governo preocupou-se, porque toda a imprensa falou que Portugal era o país das bombas, isto aparece na época, no jornal da época. E entre as outubro de 24, isso aí é confronto dos católicos com o poder. E os jornais tomam uma de duas posições. Uma posição que diz, vamos proceder à desobediência civil, mas eu li uma outra facção de jornais que dizia, não, nós vamos contestar diretamente o poder político. Para fazer quê? Em 28 de maio, obviamente, quando o poder político diminui, deixa de controlar e deixa de atuar, são aquelas correntes ideológicas que se mantêm ativas e que desenvolvem tudo. Claro que em 28 de maio de 1926 altera-se tudo. Então, quatro aspectos relevantes que eu gostaria de salientar aqui. A imprensa, sobretudo de orientação católica, refere recorrentemente a Afonso Costa, refere, além de políticos, a maçonaria, o livre pensamento e a carbonária, para além do administrador Vila Nova de Orém, Artur de Oliveira Santos. Um certo declínio das festas populares verificava-se aí, também, visto considerado como um grosseiro fanatismo e superstição. No entanto, a República não conseguiu suprimir todas essas peregrinações. E a certa altura, num dos jornais, relativamente a Fátima, diz, não, os senhores fazem isto aqui, mas não fazem lá em cima. Lá em cima não deixam. À medida que os detentores dos órgãos de soberania, jacobinos e anticlericais davam mostra de grande desgaste político, então as correntes aparecem, e correntes ideológicas, etc. Do ponto de vista dos católicos, evidentemente que isto é tudo muito sombrio,
E Fátima aparece como, perante as violências, por exemplo, o dia refere isto, perante as violências jacobinas, Fátima foi o altar erguido no coração das multidões, segundo este jornal, atuando como ressurreição de uma fé criadora. Tratava-se de uma forte, e volto a citar, forte e esplêndida essência do espírito religioso. Fátima aparece bem adequada a uma sociedade de indivíduos. Isto é uma outra análise que podemos aqui fazer, como se vem constituindo na sociedade ocidental. O tipo de peregrino hoje valeria a pena ser analisado. Quer dizer, um peregrino que vai a Fátima, um peregrino que vai com a sua devoção e vem com a sua devoção. Pergunto-se, aí, um peregrino que não tem um envolvimento normalmente nas comunidades, muitas vezes tem, é óbvio, mas uma grande parte não tem instalação nas comunidades e não tem empenhamento. Quando eu estive na avaliação dos cursos da universidade, havia um secretário que era advogado, que foi católico, mas depois de uma conversa que tive com ele, e depois deixou, e nessa altura, ele disse, a certa altura, eu gosto muito de ir a Fátima. Vou a Fátima, porque o ambiente é muito tranquilo, muito íntimo, etc. E muitos vão lá almoçar, é muito agradável, de facto. E, portanto, aqueles que não têm sentimento religioso, mas gostam do dia. Finalmente, foi constituída aqui uma opinião pública em Portugal, todo este processo. Mas uma opinião pública que não é unitária. Temos várias opiniões públicas. Como sabe, a opinião pública não existe. A opinião pública é criada. E é criada por atores. Há uma que é, direi, a opinião pública de cariz republicano. Isso é uma grande difusão dos jornais republicanos. Há depois uma esfera de opinião pública que é católica. E aqui é curioso, porque havia redes, e havia, analisando a imprensa da época, havia textos, direi, artigos, que eram reproduzidos numa série de jornais da mesma região. Havia ainda uma outra opinião pública de inspiração monárquica. Mas havia uma outra que era, direi, comentada, direi, por movimentos de anarquia, etc. Havia grandes. Evidentemente que isto é um campo muito aberto ainda à investigação. A mim, eu gostaria, por exemplo, de mapear estas redes de influência. E é um campo aberto à investigação. Outro campo era a ação da maçonaria em tudo isto. Eu, quando estive exatamente nessa comissão de documentação de Fátima, interessei-me muito por isto. Falando, inclusive, com o professor Fernando Catroga, uma vez em Coimbra, e ele disse que isto é muito difícil de entrar. Eu próprio quis entrar e não me deixaram. Porque se eu aderisse à maçonaria, deixava-me entrar em dentro. E ele, que é considerado um grande especialista sobre a maçonaria, também apontava como um outro, que aparece agora, creio que ligado, talvez até já não sabe, que é António Ventura, que tem publicado livremente, como sabemos, obras. Desculpem de eu ter maçado, não foi nem a minha intenção promover uma tarde de sacrifício, também poderia ser cristamente louvável, mas não foi. De maneira que